Tenta imaginar aí rapidinho uma mistura daqueles aftershave pós-barba da Gillette, aqueles bem raiz mesmo, com uma base de Polo Blue Parfum. Deu pra fazer essa mistura louca na cabeça? É justamente, a grosso modo dizendo, o Azarro Chrome Parfum, meus queridos. Esse daqui era um dos flankers que eu estava desesperado para conhecer. E graças a Gold Glow eu recebi esta joia em minhas mãos e pude, claro, testar o perfume em diversas oportunidades, mais precisamente em 3 dias seguidos, para ter as minhas impressões sobre esta joia perfumada aqui. E o resultado das minhas análises é surpreendente e imagino que vai surpreender vocês também. Antes de falar do perfume, sua apresentação. Essa é a caixinha, o padrão do Chrome mesmo, né? Aquele formato que vocês já conhecem. E este é o frasco, onde a tampinha também segue esse padrão de chão de busão e o frasco também no mesmo layout do Chrome, desde aqueles primeiros que a gente conhece dos anos 90. E a fragrância, será que ela também vai pro lado do Chrome dos anos 90? Isso a gente vai descobrir logo a seguir. Mas antes da gente falar do Chrome Parfum, já sabe, né? Fica até o final, não perde um segundo desse vídeo, deixa seu like, que é muito importante, o hypar também. Sabe por quê? Para o YouTube sempre recomendar novos vídeos para vocês. Além do mais, se inscreva no canal que é de graça e não dói, pois assim ficamos cada vez mais relevantes aqui na plataforma. Também siga nossas redes sociais, todas elas estão listadas aqui como @AdrianoIndica. E por último, mas não menos importante, você sabe que assim como eu, que usar um bom perfume é diferencial, mas se vestir bem é fundamental. Então eu quero te apresentar o Secret Outlet, que é o maior outlet de roupas importadas do Brasil. Tem a maior variedade de peças, inclusive tem os melhores preços. Claro que eu não ia pegar a roupa lá por qualquer preço, né? Essa daqui é da Lacoste, algodão Pima, de extrema qualidade, levinha, gostosa, com caimento sensacional. Ficou inclusive bem desenhado no meu corpo. E olha que o meu shape é uma... Então, ao invés de você entrar em lojas físicas e pagar 400, 500 conto numa camiseta de algodão Pima, de grife legal, você vai pagar bem menos no outlet se usar o cupom também, que está na descrição desse vídeo, e eu recomendo mais que demais. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Um detalhe curioso é que o Chrome, ele vem num frasco transparente, o Chrome tradicional, onde o líquido apenas é azul claro. E aqui é o oposto, o frasco ele tem esse tom azul escuro, só que é um azul com tonzinhos assim esverdeados para remeter a fundo do mar, né? Isso daqui não é por acaso, é de propósito, porque existe toda uma arte conceitual em torno dessa fragrância e nós percebemos assim que a gente destampa, sente ou até mesmo passa na pele. E esta belezinha engarrafada aqui traz poucas notas descritas no site do fabricante e também em catálogos online como Fragrantica. E aqui, belo borrifador, né? Nós temos um perfume que tem essa vibe assim de aromático, verde, cítrico, mas não é um perfume tão especiado. E o mais curioso é que ele vem na concentração parfum, então já vou adiantando para vocês. Ele tem uma alta concentração de essência, de óleos essenciais, consequentemente é uma fragrância que naturalmente tende a fixar melhor. Na fita, ele fica por dias. Já na pele, isso não ocorre, mas não significa que a fixação dele seja um pavor. Ao contrário disso, testei bastante, inclusive para forçar o cansaço olfativo do meu próprio organismo para perceber que depois de certos minutos o perfume não estava mais lá. E só para contar ali com a sorte das pessoas que estão próximas a mim sentir e comentar. E vocês vão se surpreender com isso. Essa fragrância, segundo o fabricante, tem 3 notinhas especial: a bergamota, a sálvia e o bálsamo de abeto, né? Muito abeto. Sim, realmente você percebe um cheiro de abeto muito claro, ele é um perfume que parece um matagal, né? Se você prestar bem atenção, mas isso ocorre não muito em questão do abeto, mas sim da sálvia. A sálvia é o grande coração dessa fragrância que confere aquele aspecto de grama cortada, de mato, né? Sabe quando o pessoal da jardinagem passa, fica ali cortando grama, aquele cheirinho que sobe assim? É basicamente isso, cheirinho de grama cortada. E a sálvia entrega isso muito bem. Além, claro, da bergamota aqui, que está numa concentração bem alta, ela é bem perceptível, bem vivaz, assim, super alegre, super esportiva,
esportiva não significa usar perfume na academia, até porque quem me assiste aqui sabe que eu condeno veementemente perfume na academia, né? Por quê? Porque as pessoas não sabem usar, né? Falta ali bom senso. O pessoal vai pra academia usando perfumes doces e fortes. Aí, pelo amor de Dadá, não tem como você ir pra academia usando perfume forte, gente. Isso é um pecado, isso é né, uma coisa hedionda de se fazer com o olfato dos outros. Principalmente se a academia não tiver ar-condicionado. Daí lascou. Então, se puder usar um bom desodorante, vai na fé. Então, poupe seus perfumes aí, tá? Ou de repente um body splash, uma coisinha mais leve, uma limonada, um perfume assim mais despretensioso. Aí tá, vai treinar, mas usa coisa leve, mesmo que eu discorde disso, mas use fragrâncias leves, não apele com fragrâncias mais densas. E também não precisa gastar o Chrome Parfum para isso, e vocês vão me entender por quê. Apesar de ter só 3 notas, nós percebemos aqui que é um perfume bem mais denso, tem bem mais camadas e vai muito além de 3 notinhas somente. Inclusive, é quando você passa que você percebe assim aquele aspecto assim de pós-barba da Gillette. Presto barba, né? Gente, bom, pelo menos eu confesso que eu gosto bastante, confere também aquela característica de homem que se cuida, de homem limpo, que faz a barba com frequência, que toma banho todo dia, que é importante, né, meu queridão? Ou seja, homem que se cuida, homem que tá ali sabe que a máquina depende de bons cuidados para funcionar corretamente, né? Não é aquele cara que fica ali julgado na esquina, arremessado pela sarjeta, né, que não se cuida nem um pouco, nem dente escova, né? Então, já ficou mais complicado. Mas aqui não, é o homem moderno que se cuida e que de preferência não dirija BYD. Aí também não, né? BYD é apelação. Brincadeiras à parte, voltamos aqui ao nosso roteiro aqui. Bom, gente, você tem um perfume que tem uma proposta super masculina, né? Ele realmente tem uma lavanda travestida aqui no perfume, embora não listada. Ela confere muito frescor, esse perfume, um aspecto meio geladinho, sabe? Calmante, tonificante, é bom. É muito bom, mesmo que eles não falem, tem uma boa lavanda aqui. E também, acompanhando a sálvia, uma flor que, embora não esteja listada também, ela é o grande coração dessa fragrância que acompanha muito bem a sálvia, que é o cheirinho de grama cortada, mas ela é uma excelente operária em questão, que é o gerânio. O gerânio é a flor que protagoniza no coração desse perfume, tal qual o Chrome das antigas, lá de 96, 97 também tinha. Só que aqui, meus queridos, aqui a história é outra. Porque o perfume, ele tenta fugir um pouco da proposta que o primeiro Chrome era. Que inclusive algumas pessoas até associam ele com certas semelhanças ali, por exemplo, com o CK1, né, o tradicional. Não discordo totalmente disso, mas também não concordo completamente. Há sim semelhanças pelas notas, só que o Chrome ele tem uma pegada mais masculina, enquanto o CK1 ele é completamente compartilhável e que vai de acordo aí com o gosto do freguês, né? Se fica mais feminino em pele de mulher, fica mais masculino em pele de homem e tá tudo certo. Já o Chrome ele tem aquela assinatura masculina muito em função do musgo de carvalho também. E aqui nós não temos aquele musgo característico vintage noventista, mas o perfume ainda assim entrega algo bem interessante. Lá no fundo também tem notas de sustentação, e nós vamos perceber isso com mais tempo, que seriam patchouli e almíscar. 2 notas que também possuem no Chrome, só que elas não são tão evidentes assim quando a gente vai testando. Claro que você tem que pegar, avaliar, destrinchar, esmiuçar o perfume para identificar essas notas. Porém, as que a gente mais percebe, além das 3 citadas, no caso, são a lavanda e o gerânio. Aí sim temos um perfume mais completo e mais rico em notas, diferente do que o fabricante passa pra gente, né? E aí deixa a gente meio sem opção na hora de ler. Bom, isso é bom até para quem está acostumado a só ler nota do Fragrantica, né? Porque o Fragrantica é um norte maravilhoso. Qualquer pessoa pode ler, qualquer pessoa pode conhecer, pode dar sua opinião, etc. e tal. Mas quando o perfume, geralmente os fabricantes fazem isso, lançam só 3 notinhas, e a gente sabe que um perfume tem bem mais do que isso, né? São dezenas de notas, aí tem que colocar o narigão para trabalhar. E é nessas horas aí que o nosso trabalho entra em jogo, e aqui nós percebemos essas notas sim. E, gente, o mais curioso é que, olfativamente falando, a gente olha para esse frasco e sente o cheiro do perfume, a gente se conecta automaticamente com a cor do frasco. Eu acho isso
fantástico. Então a Azzarro, ao lançar esse perfume, acertou demais. A arte conceitual, tudo que envolve esse perfume, o contexto, o storytelling, as notas, o público-alvo, o marketing, foi muito bem executado, porque essa fragrância aqui, ela é muito bem aparada. Inicialmente você pode se incomodar, de repente você não gosta muito de pós-barba, mas ele tem muito essa vibe aí de gel pós-barba da Gillette. Mas depois o perfume ele toma um outro caminho e vai sim se conectar a um Polo Blue Parfum, tá? Tem sim semelhanças, até em função das notas que eu citei aqui agora há pouco, mas não fica apenas nisso. Você tenta ali cavar mais notas e notas e notas, mas acaba que o seu olfato, a maior parte do tempo, vai sentir essas em questão. Claro que tem, mas, por exemplo, com Marina, ela atua como um veículo aqui. Não é aquele perfume doce oriental que a fava tonka berra, né? Aqui ela é só um veículo. Então é uma dose bem pequena, inclusive a própria caixa lista que o perfume tem, porque ela, em alguns casos, pode ser até alergênica, né? Então pode ser que, no seu caso, se você tem alguma resistência com marina, o perfume não vai ficar legal na sua pele e vai te dar alguma reação, certo? Então, isso são normas que a IFRA determina para que o perfume funcione muito bem. Então é importante a gente colocar esses pontos aqui para você entender que algumas notas podem funcionar na sua pele, outras não, podem te dar alguma reação, outras não. Não é o caso desse daqui, a não ser que você seja extremamente alérgico, que aí perfume nenhum vai resolver o seu problema, né? Vai ter que passar perfume na roupa, ter que andar ali com um colarzinho perfumado para não ter que passar na pele, porque senão dá ruim, certo? E agora vamos também continuar o nosso raciocínio aqui. Esse perfume, ele é muito agradável, eu usei por 3 dias diretos, passei na fita também, fiz o teste técnico, fiz o teste na pele, perguntei às pessoas que estavam próximas a mim, perguntei para minha mulher, perguntei para minha enteada, perguntei para os meus amigos, saí por 2 dias seguidos, para fazer assim uma prova social, até com mais pessoas próximas, e eram dias de muito calor, teve um dia inclusive que caiu uma baita de uma chuva, a temperatura ficou mais amena e o perfume segurou um pouco melhor. Então, todos esses dias foram fundamentais para que eu pudesse testar esse perfume aqui de forma mais tranquila e trazer aqui uma opinião mais sólida e formada para vocês. E bom, aqui, vamos lá. Ele é um perfume que é viciante, tá? À medida que o tempo passa, você pega a fita, vai cheirando, cheirando, cheirando e não consegue parar mais de cheirar. Tem que colocar ela no cantinho aqui, porque senão vai me atrapalhar aqui, eu vou ficar viajando na batatinha, né? Pois é. Ele é muito bom, muito bom. É um flanker da linha Chrome, que preserva uma ou outra nota, como já citada, mas não necessariamente é um perfume que tentou ser a versão tradicional numa concentração super, né? Concentração extrata, concentração uau, a mais top de todas. Isso não ocorre. Você vai encontrar isso de repente no Chrome Intense ou no Chrome Extreme. Aqui isso não ocorre. É um outro perfume. Já deixei claro aqui algumas vezes de que eu sou um crítico contumaz de marcas que fazem flankers, de flankers, de flankers, de flankers, porque eles não criam nada de novo, porque acaba sendo melhor você criar um flanker, e mesmo que o perfume seja completamente diferente, se ele é um flanker de um projeto de sucesso, ele acaba pegando carona no trem, e aí por aí vai embora, né? Mas, apesar dos pesares, isso não foi de todo ruim aqui no Chrome Parfum, que ficou um perfume muito acertado e, pasmem, ele tem um desempenho excelente, tá? Não é a maior projeção que existe no universo, não vai ser aquele tipo de perfume que você de repente passa e ele vai exalar daqui até em Marte, isso não vai acontecer. Mas exala de forma moderada na primeira hora, depois ele fica mais comedido, mas ainda assim é um perfume que as pessoas vão perceber na sua pele por mais um bom tempo depois. Posso colocar aí 4 horas, até 5 horas depois, quem estiver perto de você vai sentir esse perfume. E a fixação? Bom, aqui é um ponto que a gente precisa discutir. Ele fixar mesmo na pele, estou falando de fixação com residual, né? Aquela lembrança que você tem quando você passa o perfume cedo, depois vai tomar um banho à noite, e ele acaba reavivando, né, e exalando as suas partículas no ar. Ele fixa muito. Estou falando aqui de fixação de 10 para 12 horas. Fixa pra caramba. Fixar, ele fixa e muito mesmo. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Testei um dia, testei no outro. De fato, ele tem uma estupenda de uma fixação. Já a projeção, ela é mais acanhada, como dito. Não é um perfume que foi feito para inundar ambientes, mas ele cai perfeitamente como assinatura para o seu trabalho, no dia a dia, como marca pessoal, e uma fragrância que ela não tem nada de extraordinário, não tem notas mirabolantes, não tem nada de revolucionária, mas ela é correta e ela entrega o que precisa. Entrega asseio, entrega
um tanto quanto sofisticação, um perfume que não faz feio. Você pega, passa, usa e fica satisfeito. Isso para mim é mais do que suficiente. E o melhor, o preço dele não é dos piores, porque lá na Gold Glow ele fica em preços e condições especiais. E se você usar o cupom do tio aqui, vai facilitar ainda mais a sua compra. Não é um perfume que você encontra em qualquer lugar, e quando encontra, por exemplo, em grandes sites, o preço não ajuda muito. Eu tenho certeza que você já pesquisou no Google aí e deu aí uma sapiada sabendo que o perfume não ajuda muito no preço. Mas a Gold Glow tá bem melhor, zero problemas. Então, se você estava na dúvida se esse perfume valeria a pena ou não, estou aqui dizendo para vocês que vale sim. Tem preço, tem condições especiais, e este é um flanker que não se parece com o primeiro Chrome, mas é um perfume que vale a pena sim. Inclusive, a título de informação, você pode se conectar, além do Polo Blue Parfum, você pode se conectar também com o Polo 67, mas mais especificamente com a fusão de bergamota, lavanda e gerânio. Tá? O gerânio, inclusive, substitui as rosas em um dado momento nas fragrâncias, trazendo um ar assim um pouco mais floral cítrico, sabe? Então é um floral cítrico que conforta bem, atende bem e, além do mais, serve como repelente, né? Adoro gerânio. Ou trem-bal. Então, se queria esse perfume, se procurava ele no melhor custo-benefício, já corre lá no Gold Glow e garante o seu. Depois volta aqui e deixe seu feedback. E por falar em feedback, se você já conheceu esta belezinha aqui, comenta aqui abaixo que eu quero saber como foi a sua experiência ou as suas experiências com relação a Azzarello Chrome Parfum. E se ainda não conheceu e bateu aquela curiosidade, bom, essa é a oportunidade. E em caso de dúvida, se eu puder ajudar, estou à disposição.